Paz do Senhor a todos, que é o pastor Rogério, e eu quero compartilhar algo com vocês que Deus falou para mim quando eu estava assistindo um documentário na televisão feito contando a história dos oleiros que trabalham ali na região de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a assistir o documentário, Deus falou claramente para mim: preste atenção, porque você vai tirar algumas lições espirituais de tudo que você ouvir desse documentário. Então, a minha atenção foi redobrada, eu gostaria de compartilhar com vocês e peço que vocês também prestem bastante atenção. Baseado no livro de Jeremias, no capítulo 18, onde Deus fala que Ele é o oleiro e nós somos o barro, e eu comecei a meditar nesse documentário já baseado nesse texto. Quando o barro chega na natureza, ele chega seco e ele vem misturado com outros tipos de barro. Eu achava que só existia um tipo de barro, mas na verdade não, existem vários tipos de barro. E para se confeccionar um vaso, não pode ser feito o vaso apenas com um tipo de barro, é necessário haver uma mistura. Para que o vaso fique bem feito, é necessário que existam outros tipos de barro juntos nessa mistura. A primeira lição que eu aprendo é que ninguém consegue nada sozinho. Não adianta você querer servir a Deus sozinho, não adianta você querer achar que você sozinho vai chegar em algum lugar. Você precisa estar misturado com outros tipos de barro. Para ser um vaso excelente, você precisa estar misturado com outros tipos de barro. Interessante é que o barro, ele chegando seco, ele precisa ficar em um local chamado caixa de descanso. Ele é colocado ali e é enchido ali com água, é colocado água justamente para que a água venha amolecer um pouquinho e tirar um pouquinho essa secura, porque nada melhor para tirar a secura do que a água. E aí Jesus vai me dizendo que Ele é a água da vida. Então, quando nós chegamos do mundo, nós viemos secos para dentro da presença de Deus, e somente a água, que é Jesus Cristo, a água da vida, pode tirar toda a sequidão que nós trouxemos do mundo. Interessante que o barro fica cerca de 3 meses nesse local chamado curtimento, e ele fica ali curtindo um momento de solidão, porque 3 meses em que o oleiro não manuseia o barro. São 3 meses aproximadamente em que o barro fica sozinho. Agora você imagina, não é verdade, que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos na caminhada? Muitas vezes nós achamos que o oleiro esqueceu de nós, que Deus esqueceu de nós, que nós estamos passando por um processo e ali nós somos deixados e esquecidos. Mas saiba que, aleluia, Deus está esperando o momento certo para te tirar de lá. Você precisa passar por este momento em que a água vai tirando toda a secura que você trouxe lá do mundo. Interessante que depois desse processo, ele é colocado em uma máquina, em um local, em que ele precisa ser misturado ainda mais. Depois, com um pouquinho de água, ele precisa ser mais misturado para virar uma pasta mais homogênea. E é interessante que antes de ser inventada essa máquina que eles utilizam hoje, depois do curtimento, essa mistura era feita com os pés. O barro era pisado. Eita, eu creio que quando Deus falou para Jeremias, na época, o preparo do barro para ser confeccionado um vaso era justamente nessa forma também, sendo pisado. Então Deus estava querendo dizer para nós que muitas vezes vai ser necessário nós sermos pisados. Muitas vezes vai ser necessário nós sermos humilhados. Muitas vezes vai ser necessário nós acharmos que todo mundo está contra nós, que nós estamos sendo pisados pela sociedade. Mas eu quero te dizer uma coisa, você está sendo preparado para ser um vaso excelente. Interessante é que depois desse processo, o barro ainda não está pronto para se transformar em um vaso. Ele tem que passar por um cilindro. Por que passar por um cilindro? Porque ainda assim existem algumas pedrinhas que são mais resistentes. E que se o barro for levado para ser confeccionado com essas pedrinhas, corre um sério risco de trincar. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem algumas pedras, aleluia, que precisam ser passadas numa moenda.
Existem algumas coisas dentro de nós, o nosso coração de pedra, que é necessário passar por esse cilindro, e nós sermos mais uma vez amassados, e todas as pedras que podem atrapalhar, que nós cheguemos a ser um vaso valoroso na presença de Deus, precisa ser tirado da nossa vida. Então, Deus ele trabalha, Deus ele está trabalhando, Deus ele está nos lapidando para algo maior. E após esse processo, em que ele passa por o cilindro, essas pedras elas são totalmente dizimadas, vem agora um momento em que o vaso, melhor dizendo, o barro, ele vai para as mãos do oleiro. E é colocado ali numa roda, né? E automaticamente o oleiro começa a trabalhar, sempre molhando um pouquinho as mãos com a água. E o que é interessante é que o oleiro ele dizia o seguinte, que qualquer que seja a forma do vaso, o tamanho, o formato, ele tem que ser confeccionado de dentro para fora. Olha que maravilha, meus irmãos. De dentro para fora. A primeira mudança para que nós cheguemos a ser um vaso tem que ser de dentro para fora. Não adianta nós colocarmos uma roupa, uma vestimenta, vamos dizer assim, uma roupa de crente, se dentro ainda precisam ser algumas coisas mudadas, sendo que você ainda não deixou Deus te mudar de dentro para fora. A mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Para você chegar a um vaso que vai ser usado nas mãos do oleiro, é necessário, irmãos, que você se deixe ser moldado de dentro para fora. Interessante que após a confecção do vaso, né, em que o oleiro ali trabalha, faz as marcas, a silhueta do vaso, ele fica ali por um período secando. Então ele é tirado dali e é colocado num período que ele tem que secar. Mas algo interessante acontece. A secagem ela não é completa se ela for colocada somente no tempo. É necessário colocar o vaso dentro de uma fornalha. É necessário que o fogo venha dar resistência ao vaso. Aleluia. Sabe quem é o fogo representado na Bíblia Sagrada? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não adianta você ser vaso sem o fogo. Não tem como você ser vaso sem passar pelo fogo. Entende? Porque vaso sem passar pelo fogo, sem ter a presença do Espírito Santo, é um vaso frágil. Mas com a presença do Espírito Santo, ele se torna um vaso resistente. Aleluia. Olha que interessante. Ele começa com 30 graus e chega praticamente a 780 graus. E ele fica um período ali dentro da fornalha. E quando ele sai da fornalha, aleluia, ele está pronto. Aí sim, para ser adornado, para ser pintado, a parte externa e para ser colocado à venda. Irmãos, medite nisso que eu estou te dizendo. Você vem seco do mundo, você precisa da água, Jesus Cristo é a água da vida. Você precisa muitas vezes ficar esquecido numa caixa de descanso. Alguns talvez vão dizer que é a caixa do esquecimento. Você precisa ser misturado, um barro sozinho não tem vaso de qualidade. Você precisa estar misturado com outros barros. Eu sou um barro, você é outro tipo de barro. Dentro da igreja existem vários tipos de barro. Então você precisa estar misturado justamente com esses barros, tão imperfeitos quanto nós. Você precisa passar pelo cilindro, você precisa passar pela moenda, para que todas as pedrinhas que ainda impeçam de você ser um vaso excelente, ser um vaso de honra na presença de Deus, você precisa deixar essas pedrinhas para trás. Você precisa deixar que Deus esmague essas pedrinhas nessa grande moenda que é as experiências que Deus nos dá. Após isso, você precisa deixar que o oleiro te molde de dentro para fora. E depois de você ser moldado de dentro para fora, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa receber o fogo do Espírito para que você se torne um vaso resistente. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E algo interessante que acontece. Se o vaso ele é quebrado, se por algum motivo ainda fica alguma pedrinha, e ele se quebra na mão do oleiro, interessante que ele volta para a caixa de descanso. Mesmo o vaso
depois de confeccionado, ele se quebra, aparentemente não tem mais jeito para ele, mas se ele volta para a caixa de descanso, se ele volta para a caixa do esquecimento, vamos dizer assim, e é misturado novamente com a água, ele pode novamente passar por todo o processo para que ele se torne um vaso. Você não é descartável. Ainda que você tenha que voltar para a caixa do descanso, ainda que você tenha que voltar para a caixa do esquecimento, Deus está dizendo, eu trabalho com você do jeito que eu quero. Deus te abençoe. Que essa mensagem possa edificar a tua vida como edificou a minha. Somos barro na mão do oleiro. Deixa ele te moldar, em nome de Jesus.